Em qual geração surgem os orixás? Pergunta do Eric. Que esse tema é complicado, porque essa história da revelação de Ifá, hoje ela está totalmente obscurecida pela crença dos umbandistas, dos seguidores de candomblé, da quimbanda, enfim, do que é a cultura iorubá. Trouxe para o Brasil e falar dos orixás hoje, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, causa uma confusão grande devido ao sincretismo, já que muitos brasileiros acham que o orixá tal corresponde ao santo da Igreja Católica tal, blá, 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 ou seja, fica fazendo relação indevida e não tem nada a ver. Mas esse sincretismo, que é, entre aspas, algo moderno, termina sendo um obstáculo muito, muito grande a que se perceba informações preciosas lá atrás. Não dá para se compreender facilmente os orixás. Mas, se há uma explicação a ser dada, é uma que quase ninguém na Terra entende, mas eu vou dar aqui. Lá atrás, quando Moros, irmão de Nêmesis, organizou, no âmbito da preocupação mental para a qual ele foi engendrado por Nix, o que a gente chama a teia da vida, o Wert, com aquele algoritmo que sai de um ser, volta para si, ele criou 3 seres, e agora eu vou me valer de uma outra mitologia, porque na mitologia grega, Moros criou 3 moiras. Eu vou dizer essa mesma coisa, só que chamando agora Moros de Orlog, que é o nome que ele tem na mitologia nórdica, e Orlog, que é Moros, criou 3 normas, que são as 3 moiras. Mas por que eu estou usando as 3 normas? Porque o significado que as 3 têm na cultura mitológica nórdica é infinitamente superior e correto, o que não cabe, infelizmente, na análise da mitologia grega. Então, por isso que agora eu estou fugindo para a mitologia nórdica. Então, Orlog, ou seja, Moros, criou as 3 Nornes, ou seja, as 3 moiras, e esses 3 seres chamados de Urdr, Vivendre e Skuld representam o quê? Moros, ou melhor dizendo, Orlog, criou um ser com parte do seu conhecimento e fez com que, na engrenagem mental desse ser, tudo que até então já tinha sido registrado pela UERD até aquele momento, todas as informações produzidas pelos seres que existiram ou que existiam até aquele momento e a UERD captou, Urdr foi um ser que foi criado para ficar tomando conta das informações que foram e saíram dos seres, blá, 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 mas que se encontravam pendentes de resolução adequada. Vivendre foi um ser que Orlog criou para que a mente desse ser funcionasse e operasse sempre em torno do momento que se estava, esse sempre novo agora que chega. A gente não sabe, mas a gente vive sob a ditadura de um permanente momento que se renova sempre no nosso psiquismo e a gente chama do próximo agora, próximo instante, a gente chama isso de futuro. Mas Orlog criou Vivendre para processar o agora. Aí ele viu que sobrou um problema. Qual o problema? Como Urdr guardava nela ou nele tudo o que aconteceu, dali resultava
pendências que precisavam ser cumpridas, então esse destino que precisava ser cumprido é o futuro. Então Orlog organizou um ser chamado Skuld, que iria trabalhar com os destinos que precisavam ser cumpridos, ou seja, o futuro para quem tem dívida em relação ao passado já está escrito. É o que a gente chama karma. A gente que eu digo é a cultura sânscrita hindu mais recente. Então, Moros fez isso. Criou 3 seres para retirar dele o processamento de todas aquelas informações. Ele exteriorizou a sua capacidade genômica, que na época não se chamava genoma, era código fonte de vida de cada ser, e gerou 3 seres a partir dele, são as Norns osmoides, para resolver o problema de organização da época. Que época? A época em que só existiam aquelas 3 primeiras gerações que eu falei. A original, a primordial e a geração de Urano, usando a mitologia grega. Pois muito bem, bilhões de anos depois, isso precisou de uma atualização. Por quê? Porque de lá para cá surgiu uma porrada de novas espécies, inclusive os humanos. No meio desse caminho, Brahma, ou Javé, implora a Moros que ele reassuma sua função, porque Moros, como Nêmesis, também sumia. E uma bela situação que isso é revelado nos termos em que Ifá informa aos humanos. Moros, então, que na cultura iorubá, esse universo vizinho chama-se Orum. Então, Moros de Orum, Moros, o ser que vive em Orum, na linguagem iorubá, virou Milá de Orum. Então, Orum Milá foi o ser que, a pedido dos deuses, que apresentaram para ele um problemaço, no caso, parte desse problema era fome. Orunmila, então, com base no que ele conhecia de Skuld, os destinos que precisavam ser cumpridos, ele então criou 16 Odus, ou 16, esses nomes variam bastante, mas são seres que foram engendrados, né, para ser os 16 departamentos mentais de Orunmila, que foram chamados de Olodus, Odus. E cada um desses 16 criou mais 16 descendentes de si mesmos, isso tudo orientado por Orunmila, e surge então os 256 caminhos profetizáveis de Orunmila para poder organizar agora aquele velho algoritmo que o que sai de um ser para ele volta. Como isso foi feito num tempo em que só existia seres ancestrais, agora já tinha de tudo, inclusive humanos. E como Orunmila percebeu que toda essa malta, como dizem os nossos irmãos de Portugal, tudo que existia antes dos humanos, daqui para essa criação terminar, se quiser, entre aspas, resolver os seus problemas, vai ter que nascer como ser humano. Por isso que a raça humana está quase sendo extinta, porque tem seres que querem mais piorar tudo e acabar com isso para não ter solução para Javé, porque eles passaram a odiar Javé, mas isso é outra história. Mas quando Orunmila cria os seus 16 Imolés, ou Olodus, ele criou para resolver o problema dos 256 caminhos que, na época, foram percebidos como sendo os que, em tendo pendências do passado, iam ter que percorrer um desses 256. E como vinha a alminha, que
que só tinha tido experiência no universo vizinho de ser planta, e agora vinha para o mundo material, nascer também como planta, mas agora depois ia ser animal e depois um dia humano. Ou seja, cada trajetória foi projetada por Orunmila, viu seus 16 imolés, ou Olodus, e cada um deles, em tendo produzido 16 Odus, ficou essa conta de 256 situações dentro de um espectro que é a mesma situação do espectro que lá atrás Moros fez, mas com apenas 3. O que para a gente é complicado é porque os 3 seres de Moros, na forma como ele fez, a gente diz, isso é passado, presente e futuro. Mas não é, mas é assim que a gente interpreta. E os 256 Odus é o quê? Não é passado, presente e futuro. É tudo que vai ter que acontecer, ou as possibilidades que estão distribuídas em 256 estratégias de existência para esses seres todos acumulados. E o que é que se tem a ver com o orixá? Até aí não tem nada a ver. O problema é que quando Orunmila consubstanciou a atualização da Uerd, que na cultura iorubá se chama Ifá, mas o Uerd é na cultura nórdica. O nome disso na cultura iorubá se chama Ifá, e ninguém na Terra compreende isso. O fato é que houve um problema entre o conselho dos deuses, entre a dinastia dos arcontes, que eu vou falar em São Paulo, e a atividade de Orunmila nos últimos 20 mil anos, e principalmente nos últimos 4, 5 mil anos, Orunmila simplesmente sumiu de novo, porque Brahma não cumpriu com os termos pactuados com Vishnu e Orunmila. Usando as expressões, Obatalá e Olodumaré se desentenderam e Orunmila caiu fora. Quando Orunmila caiu fora, esses 16 imolés ficaram meio que por si mesmos e obedecendo a uma velha orientação de Orunmila, eles resolveram fazer algo que eu não posso aqui explicar, mas todos eles nasceram como ser humano, mas de uma maneira, de uma estratégia especial, e quando adquiriram a questão do genoma humano no âmbito dos seus códigos fontes definidores, a personalidade desse ser se transformou no que hoje a gente chama de orixá. Então, os 16 imolés terminaram se apropriando do genoma humano e passaram a ser chamados de orixás no âmbito da cultura iorubá. Essa cultura, de novo, veio para as Américas, ao tempo da escravidão, a turma se esqueceu de tudo isso, e aqui virou Umbanda, Quimbanda, Candomblé, bababá, e teve assim, para poder os escravos manterem seus cultos acontecendo sem que os donos das fazendas soubessem, essa coisa de sincretismo foi inventada para o dono da fazenda. Vocês estão tocando tambor para quem? Não, é para Santo Antônio. Ah, tá bom, para Santo Antônio pode. Mas não era Santo Antônio, era o orixá. Então, hoje, essa visão está deformada, mas os orixás surgiram muito recentemente no meio dessa história, porque antes dos orixás, na verdade, surgiram os imolés, mais gerados por Orunmila dentro de uma programação que está tudo explicado na revelação de Ifá, mas isso é uma outra história muito complicada.